Dando início à nova unidade da ementa de FT-MLP, nós trabalharemos a partir de hoje o conteúdo leitura, que faz parte de uma das áreas da linguagem, de acordo com a BNCC, somando-se a oralidade, a escrita e a semiótica, sendo que oralidade e escrita já foram trabalhadas em sala. Alguns recados referentes ao conteúdo eu enviarei por outros canais, visto que o vídeo ele precisa abordar somente o tema da aula, uma vez que ele tem um limite de tempo e também problemas de compartilhamento se alongar demais. Vou trabalhar a leitura na perspectiva de alguns autores, alguns teóricos que falam acerca do tema, já que leitura é um dos assuntos relativos à BNCC que mais pesquisas possui na área. Então, considero que será interessante para nossas aulas separar a visão de alguns autores acerca do assunto, no entendimento de que, por ser muito amplo, nenhuma das temáticas é abordada à exaustão por nenhum autor que seja, né? Sendo assim, faz necessário conhecimento de várias vertentes, de várias visões, para que cheguemos a um conhecimento mais amplo, né, acerca do assunto. Então, para início de conversa hoje, eu escolhi o primeiro autor que aborda o assunto, um autor muito conhecido da área de pedagogia, Paulo Freire, né, cujo nome não é novidade para nenhum de vocês, já que ele é o patrono da educação no Brasil e um dos autores mais conhecidos, de maior relevância, né, cuja temática não aborda só a leitura, por isso ele é estudado em muitas outras áreas do curso. Eu pretendo falar um pouco sobre a história de Paulo Freire a fim de contextualizar a relação do autor com a leitura, com a escrita, enfim, com a educação no Brasil. Antes de mais nada, nós temos de entender que Paulo Freire ele vem sofrendo muitos ataques, principalmente do poder político que ora, né, se instalou no poder. Ataques, muitos deles sem nenhum fundamento, baseados em fake news. Ataques também do próprio ministro da Educação, né, praticamente todos os dias, dos métodos de ensino também. Mas eu tenho certeza que esse grupo logo sai. E o nome de Paulo Freire é muito maior do que isso, né? É muito maior do que qualquer ideologia ali que de tempos em tempos tome a política e dela se apodere como se a ela todo direito fosse dado, né? Então, acho que é só uma passagem mesmo, uma onda que logo acaba, uma vez que Paulo Freire é muito maior do que a gente possa imaginar. Ele é um dos autores mais citados em trabalhos acadêmicos no mundo inteiro, até mais do que Karl Marx e Michel Foucault, só para se ter uma ideia, né? Então vamos conhecer um pouquinho do Paulo Freire e a visão dele acerca da leitura. Paulo Freire nasceu em Pernambuco no ano de 1920. Pertencente a uma família de classe média baixa, ele só viveu realmente a miséria no ano de 1929, quando quebrou a bolsa nos Estados Unidos e a família dele passou necessidades financeiras, mas foi um curto período, né? Um período que marcou a trajetória dele, porque a partir de então ele decide se dedicar aos miseráveis, aos pobres, assim, a diminuir as mazelas e os sofrimentos presentes na sociedade brasileira, por ter vivenciado isso mesmo que em curto período. O pai dele era um militar, de baixa patente, a mãe uma dona de casa, ele tinha 3 irmãos mais velhos. Quando esses 3 irmãos mais velhos começam a trabalhar, a vida dele fica um pouco mais fácil. Ele é eternamente grato a esses irmãos, porque é devido ao trabalho deles, né, ajudando os pais, que ele consegue se dedicar aos estudos, sem precisar trabalhar tão cedo. Ele cursa Direito, não se adequa muito, depois parte para o estudo da linguagem, da filosofia da linguística, e acaba se tornando professor de língua portuguesa, porque Paulo Freire ele não começa a carreira acadêmica dele como pedagogo, mas sim como professor de língua portuguesa, né? Como pedagogo ele vem a ser conhecido posteriormente.
Mais tarde, depois de muitos trabalhos produzidos, enfim, já de uma vida acadêmica bem fundamentada, de experiências na universidade, ele começa a adentrar o mundo político, porque Paulo Freire não acreditava que a educação podia mudar sem estar inserida nos anseios políticos, né? Então, a educação só mudaria se a própria política fizesse isso por ela. Então, ele participa de alguns governos, da gestão de alguns governos, né? Principalmente no período do governo do João Goulart, na década de 60. O João Goulart ele tinha uma visão de inclusão social também, né? Um governo que hoje seria chamado um governo assim, de esquerdistas, com anseios comunistas, né? Mas, na verdade, o João Goulart ele tinha uma visão progressista com o intuito de incluir socialmente as classes desprivilegiadas brasileiras. E ele sabia que isso aconteceria por meio da educação, daí a relação dele com o Paulo Freire. O Paulo Freire trabalha em São Paulo, nesse período, início da década de 60, quando ele cria o método Paulo Freire, ele começa a utilizar esse método na educação de adultos, na alfabetização de adultos, o que dá um retorno assim fantástico e é muito rápido, porque os adultos se alfabetizam com muita rapidez devido ao método do Paulo Freire, que ainda hoje é usado em vários países do mundo. Quando há o golpe em 64 e o governo de João Goulart é retirado do poder, né, via golpe militar, o Paulo Freire é preso, fica 70 dias na prisão, é acusado de subversão, né? E qual foi a subversão dele? Ensinar pessoas a ler, né? O que é meio contraditório, né? Depois de 70 dias ele é exilado do Brasil, ele vai embora do Brasil. É até uma pergunta que eu me faço, né? Como que um país que prende Paulo Freire pode dar certo? Mas, enfim, ele sempre afirmava que não se deve perder a esperança. Durante a época da ditadura, ele se exila em países como Suíça, Chile, ele passa pela África, enfim, ele também passa a dar aulas em Harvard, ele é muito conhecido no mundo inteiro. E ele acaba internacionalizando as suas ideias e o seu método, né? Em 79, a ditadura termina, ele pode retornar ao Brasil, ele retorna em 80, né? De 80 a 89, ele falece em 97, enfim. Bom, nos anos que lhe restam, ele tem uma relação muito grande com a política, porque era uma crença do Paulo Freire. Ele acreditava que os professores não podiam se afastar da política, não podiam ser apolíticos, eles tinham sim que tomar uma posição, e essa posição ela sempre tinha que prezar pela questão da liberdade, da inclusão e do progresso do país, né? Ele participa da fundação de um partido político, mas assim, maior do que esse partido, creio eu, foi a história de Paulo Freire, porque ele se insere, sim, em partidos políticos para tentar viabilizar o seu pensamento, que era a negação do autoritarismo, que era a negação da educação para apenas um grupo social, que no caso a elite. O anseio dele era realmente a inclusão de todos no espaço educacional, enfim, ele se insere na política por isso. Mas ele não se torna um politiqueiro qualquer, né? Ele tem uma utopia, um sonho ali nesse projeto que ele se insere. A gente vai trabalhar hoje uma das obras do Paulo Freire, que é a importância do ato de ler. Eu tenho a obra, mas eu a emprestei para as minhas orientandas de TCC, então eu vou só mostrar aqui para vocês a capa e vou enviar, tá? Posteriormente, deixa eu tentar aqui gravar. Eu vou enviar posteriormente esse livro para vocês. Bom, a importância do ato de ler é, na verdade, um livro muito curto, assim, né? Ele tem só 60 páginas. E ele nasce de uma experiência que Paulo Freire tem em um congresso. Ele vai fazer a abertura de um congresso, enfim, isso quando ele já era muito renomado, né? Já um homem idoso. Não gostava muito de participar desse tipo de evento, mas ele aceita, né? E ele
participa desse evento, ele faz a abertura, ele é o grande convidado, e depois, posteriormente, ele publica essa experiência em forma de 3 artigos, que dão origem a esse clássico, que é a importância do ato de ler, é um clássico hoje do Paulo Freire, como outros livros que ele tem também. Já está, assim, quase na 30ª edição, né? E é um livro prazeroso de leitura, você lê com muito prazer, porque o Paulo Freire ele escrevia de maneira muito simplificada, ele não queria encher a escrita dele com palavras difíceis, cheias de rococó, né? Muito eruditas, porque ele queria ser acessível. O Paulo Freire ele acreditava muito na questão do professor próximo ao povo, né? Então ele escrevia um livro com linguagem acessível que poderia ser lido por qualquer pessoa interessada no assunto, mesmo as iniciantes na formação. Bom, ele nesse livro, ele inicia, enfim, a fala narrando uma experiência que ele teve ao alfabetizar adultos durante o período da ditadura numa região fora do Brasil, né? Então, a partir dessa experiência que ele teve nessa região, ele vai tecer comentários sobre a alfabetização desses adultos, mas também a experiência dele com a leitura. Então, eu vou apenas, assim, jogar algumas falas aqui do livro, as mais clássicas, né? Eu vou falar alguma coisa sobre elas, e, posteriormente, eu pretendo abrir com vocês uma discussão acerca do assunto, né? Para a gente aprofundar melhor. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. A primeira grande fala assim, do Paulo Freire nesse livro é que a causa da educação também é a causa da dignidade da pessoa humana, né? Então, educar é dar possibilidades ao povo de dignidade. Lembrando que o Paulo Freire escreve num país com muito mais analfabetos do que temos hoje, né? Sabendo que ainda temos muitos analfabetos, né? Eu até enviei um vídeo em aula anterior e vocês assistiram, enfim, comentaram. Na época de Paulo Freire, isso ainda era mais urgente. Então, educar, segundo ele, né? Qualquer plano educacional, qualquer aula que fosse dada, qualquer assunto que fosse tocado numa turma de pedagogia, deveria sempre partir da questão de que educar é uma oportunidade de dar aos seres humanos dignidade que muitas vezes foi lhes retirada, né, devido a questões do campo político. Continuando esse assunto, o Paulo Freire ele trabalha com a ideia de que a leitura e a escrita, né, mas partindo aqui do campo da leitura, ele insere o indivíduo em sociedade. Então, num mundo onde tudo é baseado na escrita, como é o mundo contemporâneo, uma pessoa que não sabe ler é uma pessoa que está à margem, é uma pessoa que está fora. Por isso, a leitura, a escrita, a alfabetização, antes de mais nada, é uma forma de incluir o homem na sociedade, né? É dar-lhe armas, né, para poder agir, para poder se tornar alguém que tem interlocução socialmente. Mas ele não acredita que isso seja uma questão apenas que possa ser restrita ao campo da leitura em si, né? Da coisa mecânica do ler, da coisa mecânica do escrever. O Paulo Freire sempre acredita na questão de que leitura e escrita são também um ato político, né? Então, quando você insere pessoas na sociedade por meio da leitura e da escrita, você está politizando essas pessoas. E, de certa maneira, isso é perigoso para a manutenção do status quo, uma vez que quem já está no poder, uma vez que quem está na elite, né, se sente um pouco assustado ao compreender que a educação, que o saber, né, não está mais só na sua mão, mas que as classes populares, que as classes mais marginalizadas também possuem esse saber. Então, o Paulo Freire vive numa época aqui que a universidade era para poucos, que com o ensino superior ele chegava a minorias, e que essas pessoas que chegavam a esses patamares de conhecimento eram só pessoas realmente da elite. Hoje a coisa já mudou muito, muito por causa do pensamento de Paulo Freire, né?
Mas ele crê realmente que isso é algo político e algo perigoso às elites, né? E que, uma vez sendo perigoso, esse direito ele tende a ser atacado, né? Vira e mexe, ele vai ser atacado, porque ele não favorece o pensamento de uma pequena parte da população. Quanto à questão da leitura em si, do ato de ensinar, né? Porque o Paulo Freire é um grande alfabetizador também, ele tem a frase clássica, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Uma vez que o Paulo Freire crê que tanto a criança como o adulto, quando eles começam a aprender a ler e escrever, quando eles começam a se alfabetizar, eles já têm uma leitura do mundo anterior, né? E ao aprender a ler e a escrever, todo esse mundo anterior que eles trazem consigo, esse conhecimento de mundo que eles trazem consigo, tem de ser usado na leitura e na escrita que eles agora aprendem. A questão aqui é fugir da leitura e da escrita como era ensinada, no sentido mecânico, né? O Paulo Freire, ele compreende a leitura e a escrita numa questão dinâmica. Eu aprendo a palavra, porém eu já sei tantas e tantas coisas, e o meu conhecimento de mundo não pode ser excluído do processo de conhecimento da palavra. Daí a questão da inferência. Quando se lê um texto, você não está só lendo algo mecânico e alheio à sua realidade, você está lendo algo e fazendo inferências com conhecimento de mundo que você já possui, né? Então a leitura ela é transformadora no sentido de que quando você a lê, você consegue fazer inferências utilizando o conhecimento de mundo que você tem, a partir daquele conhecimento de mundo que lhe é ofertado pela visão daquele que escreveu para você ler, e você vai poder, a partir daquilo que você leu, daquilo que você já carregava consigo, criar uma visão particular, uma visão própria, né? Dali a visão libertadora que a leitura traz, porque ela soma aquilo que você já conhece, aquilo que você passa a conhecer, né? Dando a você a oportunidade de ter um pensamento além do pensamento que você já tinha e do pensamento que a pessoa traz para você. Então, você vai se construindo além das leituras de mundo que você tinha e da leitura que você faz. Numa terceira leitura, essa sim, uma leitura libertadora, porque te dá autonomia. É bem complexo, né? Enfim, mas eu penso que vocês também já devem ter lido bastante coisas acerca de Paulo Freire. Então, para Paulo Freire, né, ler não tem uma relação somente com a questão de decorar códigos, né, e decodificá-los, depois oralizá-los, não. A leitura ela tem uma significação muito mais profunda, porque você pode ler um texto e não compreendê-lo, e não compreendendo esse texto, ele não tem nenhum sentido para você. A leitura ela tem uma significação muito mais profunda, porque ela só se efetiva realmente se você compreender aquilo que você lê por meio de inferências e a partir dela criar uma reflexão particular daquele mundo que você teve acesso. Outra coisa que nesse livro aqui o Paulo Freire questiona é a questão da neutralidade na educação, né? Essa coisa do professor ser neutro, ou seja, ele não assumir uma posição, ele não assumir uma ideologia, ele não ter um pensamento político. Então, ele critica muito isso, uma vez que ele acredita que a educação só se efetiva quando o professor ele assume uma posição no mundo político, uma vez que o processo educacional também é um processo político, né? E se o professor não compreende a função política da educação, ele não consegue educar, né, no sentido paulo freireano, no sentido libertador, né? Então, não é possível, segundo ele, você trabalhar leitura sem estar atento às questões relativas ao poder, aos anseios do poder. O Paulo Freire também ele nega absolutamente a questão da educação autoritária, né? Então, ele nega o autoritarismo, por isso foi preso pela ditadura, por isso não aceitava nenhum tipo de regime autoritário. Mesmo no partido político que ele trabalhou, no período em que ele conviveu com esse partido, né, havia uma democracia muito grande interna, né, que ele acreditava ser necessária. Então, ele acredita que o educador, o professor, é alguém que fala,
que assume uma posição política, mas também tem que ouvir, né? Ele tem que libertar o aluno para ter as próprias opiniões e ele tem que dar voz a esse aluno. Bom, ele crê que o analfabetismo é o grande problema do Brasil, porque o homem analfabeto, mesmo que possuindo muitos saberes, ele não consegue se inserir. Então, em certo ponto, ele ainda seria um homem cego, né? Para a sociedade, pelo menos a sociedade que temos hoje. Mas, em resumo, as palavras tão relacionadas à produção de Paulo Freire no campo da leitura são as palavras libertação, autonomia, liberdade, né? Paulo Freire está sempre trabalhando a leitura como uma forma de você construir mundos além do mundo que você tem. A leitura também no sentido de reflexão, né? E reflexões que vão poder ajudar o leitor a pensar, né, digamos, fora da caixinha, fora dos limites, a que ele talvez estivesse condenado caso não soubesse ler. Pessoal, eu não tenho como avaliar a frequência de vocês, porque eu não vou enviar uma atividade para este vídeo, eu vou enviar um texto, não uma atividade. Porque até então a gente avaliava vocês com atividades na aula e eu estava, então, observando a frequência por meio disso. Mas esse conteúdo aqui é para P2, a gente não decidiu ainda como vai avaliar P2, não foi decidido, enfim, não há ainda uma ideia. A partir da primeira fala seria presencial, mas acho que não vai acontecer, então a gente não tem ainda uma forma de avaliar. Então, eu não vou ficar enviando atividades para avaliar, talvez seja uma avaliação única, não sei como que vai ser ainda. Mas eu vou avaliar a frequência de vocês pedindo o seguinte, que vocês façam comentários. Esse vídeo vai para o YouTube, vocês vão fazer comentários. Vocês podem comentar o vídeo, vocês podem comentar alguma fala, vocês podem escrever uma frase acerca de leitura, vocês podem falar só estou aqui, né? Para eu saber que vocês estiveram aqui no vídeo e acompanharam, tá? Então, essa frequência da aula de hoje eu vou avaliar assim. Bom? Não sei se o vídeo ficou bom. Penso que não deve ter ficado muito bom. Foi o meu primeiro vídeo. Estou um pouco nervosa também, né? Enfim, perdoem aí os meus erros.